Olá, como vai? Então, continuando, no terceiro vídeo foi feito da morte de Abraão, falamos da morte de Abraão até o acordo entre Labão e Jacó. Labão foi o cara que empregou Jacó e ele trabalhou não sei quantos anos, 10, mais de 20 anos para as filhas, para depois para cuidar do rebanho, né, dele, e eles fizeram um acordo. E ele pôde ir embora com as mulheres, as filhas e os netos. E agora, nesse quarto vídeo, vamos falar em Gênesis ainda, a partir de Jacó, que prepara para o encontro com Esaú. Esaú, o irmão dele, que tinha direito pelo filho, por ser o filho mais velho de Isaac, e ele primeiramente ele vendeu o direito dele trocou por um prato de comida, fez errado, mas depois Jacó e a mãe também fez errado quando o pai foi dar a bênção, também pediu uma refeição, e ele enganou ele, colocando até pelo de carneiro, porque o pai já não via direito. E essas coisas eu só não entendi por que não foi anulado, já que ele foi desonesto. Então, mas ele recebeu a bênção mesmo assim. E Esaú... Então vamos continuar. Quem sou eu para, né? Essas são minhas dúvidas. Isso não é um julgamento, tá? Isso são minhas dúvidas. Então deixa eu continuar aqui onde paramos. Jacó prepara-se para o encontro com Esaú. Jacó também seguiu o seu caminho e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó o avistou, disse: Este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Maanaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. E lhes ordenou: Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: Assim diz teu servo Jacó: Morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora essa mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: Fomos até seu irmão Esaú e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em dois grupos todos os que estavam com ele. Bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. Pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar, não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometestes, esteja certo de que eu o farei prosperar e farei que os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não pode se contar. Ele então falando que Deus tinha prometido para ele, e ele estava com medo do Esaú se vingar, porque ele foi enganado e ele estava com filhas, com mulheres, com filhos, filhas. Então ele dividiu em 2 grupos, né? Como está dizendo aqui. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú.
200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelos com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros. Para aquela época ele estava muito rico, né? 20 jumentas e 10 jumentos. Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhes: vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e outro. Ao que ia à frente, deu a seguinte instrução: quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar a quem você pertence, para onde vai e de quem é todo esse rebanho à sua frente, você responderá: é do teu servo Jacó. É um presente para o meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos. Digam também a mesma coisa a Esaú, quando o encontrarem, e acrescentem: teu servo Jacó está vindo atrás de nós. Porque pensava, eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu o vir, vir de ver, tá? Talvez me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente, ele, porém, passou a noite no acampamento. Foi uma tática inteligente, né? Ele foi mandando fracionado e a cada um que o Esaú se viesse a abordar, ele diria que era presente e ainda dizia que o irmão ainda era servo dele e chamava ele de Esaú, ainda exaltava ele, né? Porém, passou a noite no acampamento. Tá, agora vem a outra aqui, que é Jacó luta com Deus. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou 2 mulheres, suas servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Tá, essa história eu já ouvi. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Aqui fala homem, né? Mas então é um anjo, né? O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face e, todavia, minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Agora vem o encontro de Esaú e Jacó. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando, com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou a Lia e Raquel eram as mulheres dele, né? Que ele tinha casado primeiro com a... Ele gostava, acho que, da Raquel e queria casar com a Raquel, então trabalhou não sei quantos anos para Labão. Mas Labão também fez ele casar com a mais velha, que não podia. Ele disse que não podia casar a mais nova primeiro. Aí depois ele trabalhou de novo, não sei quantos anos, para ficar com a Raquel. Então ele casou com as 2, né? As 2 filhas, as 2 irmãs. Colocou as servas e seus filhos à frente.
Lias e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Bonito, aí é bonito, né? Então ele já perdoou. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: Quem são estes? Jacó respondeu: São os filhos de Deus que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: O que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: Não, se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois o presente que foi trazido, pois Deus tem sido favorável. Desculpa, eu perdi aqui, fui olhar para a câmera. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois o presente que te foi trazido. Aceita, pois o presente que te foi trazido. Pois Deus tem sido favorável para comigo e eu já tenho tudo o que eu necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú: Vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Jacó, porém, lhe disse: Meu senhor sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados, ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vá à frente do teu servo e eu sigo atrás, devagar, no passo do rebanho e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Esaú sugeriu: Permita-me então deixar alguns homens com você. Jacó perguntou: Mas para quê, meu senhor? Ter sido bem recebido já me foi o suficiente. Naquele dia Esaú voltou para Seir. Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Naquele dia Esaú voltou para Seir. Tá. Tendo voltado de Padã Arã, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por 100 peças de prata, comprou dos filhos de Hamor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado acampamento. Ali edificou um altar que ele chamou de Elohe Israel. Aqui, deixa eu ver aqui o que está aqui no rodapé. 33:18 está falando ali. 33:18 foi. Tenho voltado para dar. Ou chegou a Salém, uma cidade desse quem em hebraico, quesito. Uma quesita era uma unidade monetária de peso e valor desconhecido. Tá, entendi. O conflito entre os filhos de Jacó e os siquemitas. Certa vez, Diná, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Hamor, o Reveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e a violentou. Mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó. Certa vez Diná, filha de Lia, que dera a Jacó. Tá. Mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Por isso Siquém foi dizer a seu pai Hamor: Consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Deixa eu entender aqui. Certa vez Diná, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, o filho de Hamor, que era o governador,
pegou ela e violentou ela, mas seu coração foi atraído por Diná. Então ele violentou e passou a gostar dela. Consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo com os rebanhos, por isso esperou calado até que regressassem. Então Ramor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados, óbvio, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Mas Ramor lhes disse: Meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entreguem-na a ele para que seja sua mulher. Casem-se entre nós. Deem-nos suas filhas e tomem para si as nossas. Naquela época, então, eles faziam essas trocas. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: Concedam-me este favor, e eu lhes darei o que me pedirem. Aumentem quanto quiserem o preço e o presente pela noiva, e pagarei o que me pedirem. Então somente me dê a moça por mulher. Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e a seu pai, Ramor, por ter Siquém desonrado Diná, a irmã deles. Disseram: Não podemos fazer isso, jamais entregaremos nossa irmã a um homem que não seja circundado. Seria uma vergonha para nós. Daremos nosso consentimento a vocês com uma condição: que vocês se tornem como nós, circuncidando todos os do sexo masculino. Só então lhe daremos as nossas filhas e poderemos casar-nos com as suas. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo. Mas se não aceitarem circuncidar-se, tomaremos nossa irmã e partiremos. A proposta deles pareceu boa a Ramor e a seu filho Siquém. O jovem, que era o mais respeitado de todos da casa de seu pai, não demorou em cumprir o que pediram, porque realmente gostava da filha de Jacó. Assim Ramor e seu filho Siquém dirigiram-se à porta da cidade para conversar com seus concidadãos e disseram: Esses homens são de paz. Permitam que eles habitem nossa terra e façam comércio entre nós. A terra tem bastante lugar para eles. Podemos casar com as suas filhas e eles com as nossas. Mas eles só consentirão em viver conosco como um só povo, sob a condição de que todos os nossos homens sejam circuncidados como eles. Lembrem-se de que os seus rebanhos, os seus bens e todos os seus outros animais passarão a ser nossos. Aceitemos então a condição para que estabeleçam em nosso meio. Todos os que saíram para reunir-se à porta da cidade concordaram com Ramor e com seu filho Siquém, e todos os homens e meninos da cidade foram circuncidados. 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Era um engodo, então. Mataram ao fio da espada Ramor e seu filho, Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Vieram então os outros filhos de Jacó e passando pelos corpos, saquearam a cidade onde sua irmã tinha sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois e dos jumentos e de tudo o que havia na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças e saquearam todos os bens e tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: Vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes dessa terra. Somos poucos e se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. Mas eles responderam: Está certo ele tratar nossa irmã como uma prostituta?
É. O retorno de Jacó a Betel. Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próxima a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à luz que esse chegaram à luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel. Por ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alon Bacute. Depois que Jacó retornou de Padã Arã, Deus apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você, e também a seus futuros descendentes darei essa terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara e derramou sobre ela uma oferta de bebidas, e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. A morte de Isaque e de Raquel. Eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto padecia muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto ao caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje aquela coluna marca o túmulo de Raquel, que era que ele gostou, né, de início. Ah, não, aquela aquela eu tô confundindo. Aquela era a de Jacó, né? A de Jacó. Que era a Lia. Lia e Raquel também, de Jacó. E aqui é Isaac de Raquel. Mas provavelmente então essa aqui é a Raquel do Jacó. Porque a do Isaac não era Raquel. Era... Depois eu volto lá, senão vai demorar demais aqui o tempo que espera, né? Assim morreu Raquel e foi sepultada junto ao caminho de Efrata, que é Belém.
Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna e até o dia de hoje aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente e armou acampamento adiante de Migdal-Eder. Naquela época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Então Israel aqui era Jacó que tinha mudado o nome, né? Jacó, tem hora que chama de Israel e tem hora que chama de Jacó. Jacó teve 12 filhos. Esses foram seus filhos com Lia. Ruben, o filho mais velho, de Jacó. Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, esses foram seus filhos. Então, com Lia ele teve 6, né? Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. 6. Então ele teve 6 com a outra também, né? E esses foram os filhos de Raquel. José, Benjamim, Bila, que é serva de Raquel, Dan, Naftali e Zilpa. Então quer dizer que ele teve um com a serva de Raquel e um com a serva de Lia. Gade e Aser foram esses foram seus filhos com Zilpa, serva de Lia. Não, então ele teve 2 com a serva de Lia, Gade e Aser. Foram esses os filhos de Jacó, nascidos em Padã Aram. Depois Jacó foi visitar seu pai, Isaque, em Manre. Eu tinha falado besteira. Que morreu a mulher que foi a Raquel, que era filha de Jacó, que virou Israel. E depois morreu o Isaque. Depois Jacó foi visitar seu pai Isaque em Manre, perto de Kiriate Arba, que é Hebron, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados, e seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Os descendentes de Esaú. Agora vem os descendentes de Esaú. Esta é a história da família de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Ada, filha de Elon, o Hitita, e com Olibama, filha de Aná e neta de Zibeão. Ele casou com 2 aqui, né, por enquanto aqui. O Eveu e também com Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Então casou com 3 aqui. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz. Basemate deu-lhe Reuel. E Olíbama deu-lhe Geels, Jalão e Corá. Então aqui o Esaú teve 1, 2, 3, 4, 5. Esses foram os filhos de Esaú que lhe nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas e todos os de sua casa, assim como seus rebanhos. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas e todos os de sua casa, assim como seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para outra região, para longe do seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos, a terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los, por causa dos seus rebanhos. Por isso Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir. Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos Edomitas, nos montes de Seir. Esses são os nomes dos filhos de Esaú. Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú. Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefó, Gaetã e Kenaz. Elifaz, filho de Jaú, tinha uma concubina chamada Tina.
que lhe deu um filho chamado Amaleque. Foram esses os netos de Ada, mulher de Esaú. Esses foram os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Missá. Foram esses os netos de Basemate, mulher de Esaú. Esses foram os filhos de Olibamá, mulher de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão, os quais deu a Esaú Jeus, Jalão e Corá. Foram esses os chefes dentre os descendentes de Esaú. Os filhos de Elifaz, filho mais velho de Esaú, Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetá e Amaleque. Foram esses os chefes descendentes de Elifaz em Edom, eram netos de Ada. Foram esses os filhos de Reuel, filhos de Esaú. Os chefes, Naate, Zerá, Samá e Missá. Foram esses os chefes descendentes de Reuel e Edom, em Edom, netos de Basemate, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Olibamá, mulher de Esaú. Os chefes, Jeus, Jalão e Corá. Foram esses os chefes descendentes de Olibamá, mulher de Esaú, filha de Aná. Foram esses os filhos de Esaú, que é Edom, e esses foram seus chefes. Difícil é ler todos esses nomes, mas é desses nomes, dessas descendências, que a gente vê, fica sabendo quais foram os que tiveram um papel importante, né, na história, na história da Bíblia, na história, né? Então, por isso que ler, às vezes é meio chato, ler os nomes que a gente não soube o que fizeram, mas eles são, não é a palavra certa, coadjuvante, mas não foram os protagonistas, né? Porque de cada descendência dessa, às vezes vai aparecer um nome que foi importante e na história e nesse aprendizado que temos, né? Os descendentes de Seir. Esses foram os filhos de Seir. O Orreu, que estavam habitando aquela região, Lotã, Zobal, Zibeão e Aná. Dissom, Ezer e Dissã. Esses filhos de Seir foram chefes dos Oreus no território de Edom. Esses foram os filhos de Lotã. Hori, Remã, Tiná era irmã de Lotã. Esses foram os filhos de Sobal. Alvã, Manate, Ebal, Sefô e Onã. Esses foram os filhos de Zibeão. Aiá e Aná. Foi este Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto quando levava para pastar os jumentos de Zibeão, seu pai. Esses foram os filhos de Aná. Dissom, Olibamá, a filha de Aná. Esses foram os filhos de Dissom. Redã, Esbã, Itrã e Querã. Esses foram os filhos de Ezer. Bilã, Zavã e Acã. Esses foram os filhos de Dissã. Uz e Arã. Esses foram os chefes dos Orreus. Lotã, Zobal, Zibeão, Aná, Dissom, Ezer e Dissã. Esses foram os chefes dos Oreus de acordo com as suas divisões tribais na região de Seir. Pronto, agora acho que acabou os nomes. Não, ainda tem mais. Os reis e os chefes de Edom. Esses foram os reis que reinaram no território de Edom antes de haver reis entre os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se Dinabá. Quando Belá morreu, foi sucedido por Jobabe, filho de Zerá e Bosra. Jobabe morreu e Usã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Usã morreu e Hadad, filho de Bedade, que tinha derrotado os Midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Hadad morreu e Sanlá de Marresca foi o seu sucessor. Sanlá morreu e Esaú de Reobote, próxima de Eufrates, foi o seu sucessor.
Saul morreu e Baal-Hanã, filho de Aquibor, foi o seu sucessor. Baal-Hanã, filho de Aquibor, morreu e Hadad foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú e o nome de sua mulher era Metabel, filha de Matrate, neta de Mesabe. Esses foram os chefes descendentes de Esaú, conforme os seus nomes, clãs e regiões. Tina, Alva, Getete, Olíbama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magadiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom, cada um deles fixou-se numa região da terra que ocuparam. Os edomitas eram descendentes de Esaú. Então aqui todos os descendentes de Esaú, né? Caramba. Agora vem a parte mais interessante, né? Os sonhos de José. Isso aqui é interessante, que é um filme que eu vi uma vez quando era criança e sempre tive vontade de ver esse filme novamente e não encontrei ainda o filme. Mas vamos lá. Os sonhos de José. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bilá e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Então, de novo, a inveja, né? Aí a gente viu já a inveja do Adão, teve várias, né? Mas do Abel, Caim, né? Que matou Abel, né? Que outra. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes, estávamos amarrando os feixes de trigo, no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho que tiveram, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho. E desta vez foi o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Vendido pelos irmãos, aí aqui vem o título, vendido pelos irmãos. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém. E Israel disse a José, que Israel é o Jacó, né? A gente vai falando até para a gente ir memorizando. E pegou depois que ele lutou com o anjo de Deus. Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. O pai dele mandou ele lá, né? Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai, vai ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Então aqui tem hora que ele usa o Israel e tem hora que ele usa o nome Jacó. Mas é o mesmo. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou, que é que você está procurando? Ele respondeu, procuro meus irmãos, pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem, eles já partiram daqui, eu os vi dizer, vamos para Dotã.
Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles os viram de longe, mas eles o viram de longe, e antes que chegasse perto, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. Desculpa, tá, gente? Hoje parece que eu não estou muito bom para leitura. Tá? Mas tudo pelo aprendizado, tudo em nome de Deus e Jesus Cristo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros: é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que nenhum animal selvagem, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rubem ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço do deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mira, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão e o nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava, rasgou suas vestes e, voltando aos seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com esse recado: achamos isto, veja se é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou, José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei a sepultura. Eu descerei a sepultura junto ao meu filho, e continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar. Eram os ismaelitas, né? Agora aqui já está falando que é os midianitas, já deve ter vendido para outro. Oficial do faraó e é o capitão da guarda. Então aqui, se eles não erraram o nome, ele foi vendido por ismaelita. Agora aqui está falando que nesse meio tempo ele já estava no Egito, e os midianistas venderam José a Potifar, que era oficial do faraó e capitão da guarda. Agora começa aqui outro título: a história de Judá e Tamar. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu, chamado Suá, e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz a um filho ao qual ele deu o nome de Er. Tornou-a a engravidar e teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou-o Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er, seu filho mais velho, mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do seu irmão, cumpra suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen
no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso matou também. Disse então Judá à sua nora, Tamar: more como viúva na casa de seu pai até que o meu filho Selá cresça. Porque temia que ele viesse a morrer como seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosquiadores de seu rebanho em Tiná com o seu amigo Rira, o Dulamita. Quando foi dito a Tamar: seu sogro está a caminho de Tina para tosquear suas ovelhas. Ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Tina. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não tinha sido dada em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque que havia encoberto o rosto. Não sabendo que era a sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha cá, quero deitar-me com você. Ela perguntou: o que você me dará para deitar comigo? Disse ele: eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. Desculpa. E ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia até que eu mande? Disse Judá: que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela: o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu. E Tamar engravidou dele. Então quer dizer que ela tinha casado com o filho mais velho. Aí, como ele fez coisas ruins, o Deus matou ele. Aí ele casou com o segundo irmão, que também foi morto, que morreu também. Porque ele não queria dar descendência para essa mulher dos irmãos do primeiro que morreu. Aí ele esperou o tio mais novo, que era 3, esperou o mais novo crescer, só que ela já não aguentando esperar, se disfarçou de prostituta e ficou com o sogro, no caso, né? E por garantia para pagar, ele ia dar um cabrito, e ela pediu para garantir o cajado e o selo, que deve ser o selo da tribo, né? O selo que... o selo. Tá. Tá aqui, tá. Respondeu ela: o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu. E Tamar engravidou dele. Engravidou do sogro, né? Ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir a roupa de viúva, as roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio de seu amigo Adulamita, a fim de reaver da mulher sua garantia, mas ele não a encontrou. E perguntou aos homens do lugar: onde é essa prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim ele voltou a Judá e disse: não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que não há nenhuma prostituta cultual. Disse Judá: fique ela com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela esse cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: sua nora Tamar prostituiu-se na sua prostituição, ficou grávida. Disse Judá: tragam-na para fora e a queimem-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono dessas coisas. E acrescentou: veja se o Senhor reconhece a quem pertence esse selo e esse cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue ao meu filho Selá e não voltou a ter relações com ela. Deixa eu entender aqui. Judá
reconheceu os negócios que ele tinha dado de garantia e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue ao meu filho Selá. Tá. E não voltou a ter relação com ela. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora, enquanto a parteira pegou um fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo: ele saiu primeiro, mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu. E ela disse: então você conseguiu uma brecha para sair. E deu-lhe o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão, que estava com o fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. Tá, eu vou ler aqui até o 39, que já vai dar 1 hora. Tá, interessante essa, né? O filho dela, que seria a Nora, que enganou ele e se prostituiu. E o filho era gêmeos e um enfiou a mão, marcou ele de vermelho, uma fita vermelha, porque seria ali o primogênito, né? O primeiro filho. Só que a mão voltou e saiu o outro. Então eu acredito que futuramente vai ter alguma coisa dessa mão aí. Vamos lá. José é assediado pela mulher de Potifar. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou 12 ismaelitas que o tinham levado para lá. Então, viu? Aqui era ismaelita mesmo. Aqui estava falando midianita, né? Eu acho que a Bíblia aqui, no caso dessa Bíblia aqui, eles imprimiram errado. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou eles aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor, não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse como José dia após dia, ele recusava ao deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Filha da... Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Eu conheço histórias assim. Não recente. Ela conservou o manto consigo até o senhor de José chegasse a casa. Até que o senhor de José chegasse a casa, quer dizer, o marido dela. Então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado, mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro,
Por isso o carcereiro encarregou José de todos que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia um bom êxito em tudo que realizava. Olha que legal, né? Ele agiu certo e Deus sempre abençoava. Então, por mais que dava errado, dava certo, porque tem a bênção de Deus. Gente, eu vou parar aqui por hoje. Desculpa, hoje não estava com a leitura, não estava discorrendo muito bem, né? Eu fiz uma parada aqui procurando tentar achar um raciocínio, né? Me desculpa aí. E depois continuaremos aqui na parte que José interpreta os sonhos de dois prisioneiros. E depois uma história muito legal, que essa aqui eu já ouvi falar e eu acho essa história né, muito legal, muito sábia, muito de informação e um ótimo aprendizado para a gente, né? Começa pelos exemplos dele aqui, desse último texto aqui que eu li. Então, gente, vou terminando por aqui. Em breve gravo mais vídeos. E que fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Estou aqui no meu aprendizado. Desculpe aí alguma coisa que eu possa ter dito que não foi coerente com o que eu li. Estou lendo e tentando aprender. Que todos tenham uma ótima semana, um ótimo final de semana. A gente não sabe quando é que vocês vai ler, né? Vai ver esse vídeo. Mas é isso, gente. Muito obrigado e nos vemos em breve. Fiquem lá, que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.